Bom dia, sétimo A, boa tarde, sétimo B. Vamos dar continuidade aqui ao nosso, início ao nosso quarto bimestre e continuidade ao nosso conteúdo. Então, ao longo do ano, nós estudamos no primeiro bimestre o meio rural, então o campo, né, focado no nosso território. No segundo bimestre, estudamos o meio urbano, então entender a cidade, o crescimento das cidades também aqui no nosso território, no nosso país. No terceiro bimestre, estudamos sobre a indústria. E agora, no quarto bimestre, vamos estudar sobre a regionalização, as diferentes regiões brasileiras e aí retomar esse mesmo conteúdo. Então, vamos retomar a partir dos complexos regionais, das regiões brasileiras, o foco na população, na industrialização, na urbanização, no meio rural, nas atividades econômicas, ok? Então, agora o quarto bimestre será muito tranquilo, porque é basicamente uma retomada do que nós já vimos, mas com foco aí nas regionalizações especificamente, ok? Então, aqui no módulo 14, que são as diferentes divisões regionais brasileiras, nós vamos iniciar aqui retomando as regiões brasileiras do IBGE, ou que a gente chama de regiões administrativas. Então, o que significam as regiões administrativas? As 5 regiões que nós temos no nosso território: a região Sudeste, região Sul, Centro-Oeste, Nordeste e região Norte. Então, essas são as nossas 5 regiões, o que estamos acostumados. Então, eu vou retomar um pouquinho aqui, a partir dos mapas da apostila de vocês, o desenvolvimento, como nós chegamos nessa divisão atual, e depois vamos entender um pouquinho dos complexos regionais, o que é um complexo regional e o porquê houve essa divisão, ok? Então, a primeira aqui, olha, em 1950, nós tínhamos esta configuração aqui para o nosso território. Então, já havia a divisão regional, então percebam aqui que tem 5 diferentes regiões com um nome diferente, né? Então, região Sul, região Leste, região Nordeste, região Centro-Oeste e região Norte. No entanto, podemos perceber que as regiões elas estão com uma configuração diferente. Então, alguns que hoje são estados, como Rondônia, o Acre, o Amapá e Macapá. Então, o que nós percebemos? Algumas desses que lá no passado eram considerados territórios, atualmente são estados. E outros aqui, ó, como Mato Grosso, Goiás, eles possuíam uma configuração diferente. Porque, ó, aqui é configurado só o Mato Grosso e aqui apenas Goiás, o que depois foi dividido em Tocantins e aqui em Mato Grosso do Sul. Então, a configuração que tínhamos lá em 1950 era essa. O estado de São Paulo também fazia parte aqui da região Sul, ok? Então, essa é a configuração de 1950. Em 1970, tivemos uma outra configuração. Então, alguns territórios, ó, que antes eram apenas territórios, não estados oficialmente, passam a ser estados. O Distrito Federal, que antes estava concentrado aqui no Rio de Janeiro, ó, ele já vai para a região central. Alguns estados aqui já ganham configuração, como Sergipe. Então, o estado de São Paulo sai da região sul e fica na região sudeste, que mudou o nome, que antes era leste. Então, em 1970, temos esta configuração, ou seja, recente, né? Então, a configuração do nosso território em estados e regiões. E, atualmente, temos esta configuração aqui. Então, aqui nós estamos acostumados, né? Então, a região sul, com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
a região sudeste, como nós já conhecemos, a região nordeste. Olha o centro-oeste como muda. Ganhou aqui o Mato Grosso do Sul, que o Mato Grosso foi dividido, Goiás ficou menor e o norte aqui do que antes era Goiás, agora é um outro estado, Tocantins. Então essa é a nossa configuração, 5 regiões administrativas diferentes e o porquê a gente engloba e divide o território em regiões, né? Qual é o conceito de região? Então, para retomar o conceito em si, região é espaço geográfico com características comuns. E neste caso, quando a gente faz a divisão regional aí do IBGE, pelo IBGE ou pelo complexo regional que vamos aprender a descobrir daqui a pouco, qual é o critério utilizado? O critério econômico. Então, quando pegamos esses 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles possuem características econômicas parecidas. O Sudeste, a mesma coisa, o Centro-Oeste, a mesma coisa, o Nordeste e o Norte. Então, se fôssemos colocar uma atividade econômica principal para cada uma das regiões, teríamos a região Sul, com agropecuária e indústria como as principais atividades econômicas, o Sudeste se destacando pela indústria, o Nordeste pelo turismo, ou seja, o setor de serviços, o Centro-Oeste pela agropecuária e a região Norte pelo extrativismo. Então essa é a configuração, é a divisão que nós temos aí do nosso território dividido em regiões. E o fato de dividir o território em espaços menores é para melhor organização, para melhor administração, né? Eu já dei o exemplo para vocês, eu sempre dou um exemplo muito do nosso cotidiano, muito das nossas atividades do dia a dia, para especificar aí, para explicar melhor o que seriam esses conceitos que nós utilizamos aí, ou as categorias de análise em geografia. Então, quando nós vamos arrumar nosso armário de roupas, né? O que fazemos? Não dividimos cada tipo de roupa em espaços diferentes para melhor organização? Então, a gente faz uma associação com essa divisão por regiões. Então, dividindo o território extenso, imenso que nós temos, né? Que é uma proporção continental, porque nosso território, nosso país é muito extenso. E dividindo em regiões é melhor e mais fácil a administração, a organização, ok? E agora vamos para os complexos regionais. Então, em 1967, um geógrafo chamado Pedro Pichas, ele propõe uma outra divisão para regionalizar, para dividir o território brasileiro. O que ele faz? Ele facilita, ele une algumas regiões para exemplificar aí as 3 principais atividades do nosso território. Percebam que na divisão do IBGE, os estados são abrangidos por inteiro, certo? Então aqui, ó, Mato Grosso do Sul e Goiás fazem parte da mesma região e o estado como um todo. Já no complexo regional é um pouquinho diferente. Então observem aqui. No complexo regional, o que eram antes 5 divisões regionais, agora passa a ser 3. E olha só que interessante, alguns estados, como Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, aqui, ele passa a ter parte do território em uma região e parte do território em outra região. Aqui, ó, a mesma coisa. A região norte
do estado do Mato Grosso faz parte da Amazônia, enquanto o extremo sul do Mato Grosso faz parte da região centro-sul. Então, por que houve essa divisão aí? Porque o estado como um todo, principalmente os estados extensos, os estados grandes, o que isso significa? Que parte do estado possui uma característica voltada e mais marcante com as atividades econômicas de uma região do que de outra. Por isso que nessa categorização de complexos regionais, alguns estados são partidos aí ao meio, ok? Lembrando que isso não é nada físico, tá, gente? É uma divisão teórica, não é nada físico, não tem um muro que divide, não existe isso, tá bom? E é só a fim de organizar, regionalizar. Então, nos complexos regionais, nós temos aí 3 grandes regiões, que é a região da Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul, que é a maior aí, né? O maior número de estados, inclusive. Então, a região Centro-Sul, ela englobou quem? Parte da região Sudeste, grande parte da região Sudeste, um pedacinho da região Norte, grande parte da região Centro-Oeste e o Sul como um todo. Então, agora nós temos qual divisão aqui? Nós temos como principais atividades econômicas a região Centro-Sul, que concentra a indústria e a agropecuária, então como principal atividade, o Nordeste com o setor de serviços, no caso o turismo, e a região amazônica como principal, não é única, tá, gente? Mas como principal atividade aí, o extrativismo. Então, esses são os nossos complexos regionais. Ah, professora, mas se eu estou falando sobre uma região, eu não posso utilizar essa categorização aqui? Então, falar região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste ou sul? Pode, não é errado. Simplesmente também tem uma outra forma. Então, categorizar assim de forma mais ampla. Ok? Então, a partir agora do próximo módulo, que é o nosso módulo 15, nós vamos estudar o Brasil especificamente por esses complexos regionais. Então, o próximo módulo, nós vamos estudar a região Centro-Sul, do ponto de vista econômico, político, social, estudando a urbanização, o campo, as atividades econômicas, as características físicas presentes nesse complexo regional, nessa região. Depois vamos estudar a região da Amazônia e depois a região Nordeste. Então, agora no quarto bimestre, temos aí uma compilação, uma junção, né, agora mais específica por região, de tudo que nós já estudamos até aqui. Então, vai ser muito tranquilinho. Agora é a finalização aí do nosso ano de estudo do Brasil, né? E já tendo uma introdução, uma leve introdução, uma associação com o 8º ano que está aí, logo menos, para estudarmos a economia do mundo, ok? Então, muito simples, muito tranquilo, né? Lá na atividade de casa, que é o que restou para eu dar a orientação para vocês, diz assim: como vimos nesse módulo, os critérios para a definição das regiões podem variar bastante. No Atlas de Representações Literárias das Regiões Brasileiras, Sertões Brasileiros, o IBGE apresenta algumas das regiões que se formaram ao longo do processo de ocupação do território brasileiro. Uma delas é do Sertão do Cariri, retratado em obras literárias, como mostra o trecho a seguir. Então, a literatura também mostra aí uma parte da geografia, né? Os dias se passavam com o povo trabalhando em adjuntório, que tem um significado aqui, prestar ajuda ou socorro às outras pessoas, como se fossem irmãos, limpando o mato, cortando madeira, carregando água, acituando. Acituando também tem um significado aqui, termo regional usado aqui no sentido de plantar. Plantas fruteiras, canteiros de verduras, abrindo caminhos. Água não havia por perto, a seca ainda não deixava o céu receber água. Fazia dó a gente olhar o chão estorricado, seco, alavantando-se poeira
levantando-se poeira, até com a passagem do vento. No começo, o Beato destacou uma das pessoas para irem buscar água numa fonte em terras de Cariús, distante quase 2 léguas dali. As mulheres saíram com um potinho e as bacias. Ficavam naquilo a manhã de todos os dias. Ah, que trabalheira dos diabos, Senhor. Então, é um trecho literário aí de um romance, o Caldeirão. Regiões literárias, Sertão do Cariri. Então, aqui está mostrando uma região específica lá no Sertão do Nordeste, né? Com base na leitura do texto, descreva uma característica natural dessa região. Então, aqui, com base no texto e aqui que vocês já conhecem essa região, qual é uma característica natural marcante aí? Então, características da natureza. B. Os limites dessa região literária coincidem com os limites políticos administrativos do Estado? Cite os nomes dos estados que fazem parte da região. Então, vocês percebem que essa demarcação aqui, olha, ela está passando por diversos estados, né? Quais são os estados que abrangem especificamente? Até porque tem um bioma muito lindo e único no Brasil que nós já estudamos lá no 6º ano, que está bem aqui nessa região, hein? Qual é? E C, em que complexo regional está localizada a região do Sertão do Cariri? Complexo regional, ok? Qual é? Será que ele está só em um complexo regional ou ele pode abranger 2? Então, agora vai lá no mapa dos complexos regionais e faça uma análise. Então, uma atividade tranquilinha aí, associando um pouquinho do lado português, de um romance, de uma parte da nossa literatura e das características aí geográficas, climatológicas e econômicas de uma região. Então, tem geografia em tudo, inclusive na literatura, ok? Então, por hoje é só. Esse módulo é muito importante, essa introdução é muito importante para darmos continuidade aí aos próximos 3 módulos para finalizarmos o ano, ok? Então, por hoje é isso. Ótimo estarem aqui. Se acostumaram com a minha mãozinha agora? Tchau, até a próxima!